Mas nessa noite, eu quero te trazer uma corrida que é a mais importante da sua vida, que é a corrida da vida em Cristo Jesus. Foi essa a qual Deus me tirou dos gramados e me trouxe para o púlpito, ou seja, Deus me tirou dos gramados para dar destino para jovens atletas, como eu lá atrás andei perdido sem direção. Não adianta correr sem direção e sonhar sem estrutura. Então nessa corrida não existe pódio visível, não existe medalhas humanas e nem existe aplausos da multidão. Na corrida da vida em Cristo, o que exige são 3 coisinhas, que veio fresquinho do Espírito Santo de Deus. A primeira é oração, a segunda é obediência e a terceira é transformação. Por trás do pódio, reconhecimento, por trás da premiação, recompensa, por trás da celebração, aplausos, mas por trás da oração, relacionamento, por trás da obediência, amor, e por trás da transformação, existe perdão. É forte, igreja. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, lá em Mateus 6,6 diz assim: fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Para de pódio. E mais secreto. Mais tempo com Deus. E aí o reconhecimento não vem dos homens, vem de Deus, quando existe obediência. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Eita glória, aleluia. E existe transformação. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Enquanto a corrida profissional gera aplausos momentâneos, a corrida da vida em Cristo gera vida eterna. Um exalta o homem, o outro glorifica a Deus. Meu irmão, você tem que comer rapadura, cuscuz com ovo, porque vocês estão muito sem energia. Vocês estão muito devagar. E o tema hoje é: muitos correm, poucos governam. Correndo sem direção, sonhando sem estrutura. Porque muitos querem o governo de José, mas não suportam o processo que formou José. Deus foi me conduzindo. Eu fui pedindo o próprio Espírito Santo de Deus para falar com a igreja, para falar comigo e com você nessa noite. Lá em 1 Coríntios 9:26, corro, não como quem corre sem meta. E muitos jovens, nós temos visto, ou vivido nesta geração, que as pessoas, elas estão correndo olhando para o lado. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você corre olhando para o lado, isso é distração. E sabe o que o inimigo vem? Ele vem te distraindo, ele vem colocando placas bonitas ao lado da pista e tira você do foco principal, que é olhar para frente, que é olhar para o alvo, que é olhar para Cristo, que é olhar para o seu propósito. E aí você fica olhando para o lado. Estas são as distrações, são placas não feias, manchadas, caindo aos pedaços. Não, são outdoors embelezados, que tem tirado você da presença do Pai. Qual o outdoor? Qual é a distração? Para que lado você está olhando? Pare de ficar olhando para o lado, olhe para frente. Quando eu saio do interior de Minas Gerais, a qual é uma cidade que eu amo muito e as pessoas me amam, que querem que eu volte para lá. Mas eu não decidi satisfazer o desejo da minha carne. Eu decidi fazer a vontade do Pai, porque eu entendi que eu precisava sair da zona de conforto, dos braços dos meus pais terrenos, para me viver o meu propósito aqui na terra. Porque eu decidi vir para a primeira fase de treinamento e preparação, que é Goiânia. Mas tem outras fases na minha vida.
Então esta geração, ela corre olhando para o lado, que é distração, que sonha olhando o Instagram, que sonha olhando as redes sociais, ou seja, comparação. E hoje Deus quer curar a sua emoção, libertar esse grau comparativo. Eu já fui assim. E eu não tenho vergonha de falar o que eu tenho, o que eu carrego, o que eu possuo. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos maquiando. É muito fácil vestir uma bela roupa, é muito fácil comprar um carro a perder de vista, é muito fácil comprar uma casa, não sei em quantos anos Deus vai te levar e você ainda tem boleto para pagar. Mas eu decidi viver uma vida de verdade. Quantos de vocês que aí estão decidiram viver uma vida de verdade? Eu já fui rejeitado, sim. Eu já fui humilhado, sim. Eu já fui menosprezado, sim. Tanto na minha área profissional, pessoal e ministerial. Mas tudo isso foi uma preparação. Você deseja o palácio, mas não quer passar pelo poço. O poço é processo. Essa verdade ela é dura, mas as redes sociais só mostram o pódio, mas escondem o processo. Eu gosto tanto que não tenho tantos amigos. Eu vou ter mais amigos. Mas os amigos a qual Deus colocou, que caminham ao meu lado, eles têm visto de onde eu saí, que eu ganhei aquela veste maravilhosa do Pai, aquele colete, aquela túnica diferenciada. Mas também tem alguns aqui em Goiânia que têm visto que quando eu cheguei, o primeiro estágio que eu passei foi o estágio do poço. E daqui a pouco eu quero entrar nesse estágio do poço, que você vai entender. Porque para chegar no palácio, precisa passar por esse poço. Então as pessoas dizem assim: eu quero prosperar, eu quero governar, eu quero viver o que José viveu. Mas poucos perguntam: quem José precisou se tornar? Ou que morreu dentro dele? Você já fez essa pergunta? O que você precisou se tornar? Esse ano eu tive um posicionamento. E esse posicionamento começou em mim e dentro da minha casa. Sabe qual é? Porque as pessoas fingem se preocupar com você. As pessoas falam que estão preocupadas, mas quando você está doente, ela só pergunta assim: o que houve, Araújo? Nossa, você está tão magro, você está doente. Mas ninguém te pega no colo e fala assim: eu vou te trazer para minha casa, eu vou te alimentar, eu vou curar suas emoções, eu vou curar o seu físico. Não adianta ficar só falando. Não adianta ficar só da boca para fora. Tem que ter ações e atitudes. E aí, eu decidi esse ano de 2026, na verdade comecei 2 meses antes, cuidar do transporte das boas notícias, que é este corpo. Enquanto a corrida profissional querem qualificar um padrão estético, esculpido, musculoso, tonificado, mas o propósito, a corrida da vida em Cristo Jesus é você se alimentar bem, descansar bem, hidratar bem, treinar bem, para você ter longevidade, não para o seu umbigo, para o seu ego, mas porque tem vidas que precisam daquilo que você carrega. Sem saúde você não vai a lugar nenhum, sem saúde você não consegue profetizar, declarar, orar ou carregar alguém se for preciso. E eu decidi. A esposa pode fazer bico, a esposa pode ficar contrariada, a esposa, os filhos, quem quer que seja, porque eu sei que a minha área espiritual, eu sei que o meu papel como homem, não somente dentro de casa, mas em todas as áreas e geografia, meu papel como um pai, eu sei que é excelente, porque eu entrego o meu melhor. Mas eu estava negligenciando, eu estava mentindo para mim mesmo. Segundo, que eu cuidaria com excelência dos meus meninos.
da empresa chamada Araújo Esportes, que eu investiria tempo na ATF e no Araújo Esportes. Deus não me falou que eu seria um pastor dentro de 4 paredes, mas Deus falou que o meu ministério são os jovens, são os atletas, são aqueles que caminham, são aqueles enquanto tem pessoas aproveitando dos sonhos para enganar, saquear e roubar. Deus falou assim: você vai ser aquele que é ponte, que realiza os sonhos, que leva até os sonhos, mas nesse processo você leva eles a me conhecer de verdade. Sabe o que dói? Ontem um pai falou para mim que ele gasta por mês com o filho dele R$4.500. Eu nem sei se ele está aqui. Eu convidei ele. E eu falei para ele, um dia ele sentiu confrontado, porque eu falei assim: eu não aceito você ser enganado. Porque existe pessoas assim. O filho sonha e aquela pessoa, aquele lobo chega e fala assim: eu vou levar o seu filho para tal lugar. Ele compra uma roupa bonita, ele aluga um carro importado e ele promete 1001 coisa. Mas por trás de tudo isso é engano, é mentira. E tem pais sendo enganados. Mas vamos dar continuidade. Que tipo de espírito foi formado nele? Porque quem corre comparando destinos, perde o próprio caminho. O problema não é correr, seu Sebastião. O problema é correr sem ser curado. Quantos anos você está aqui na casa de Deus? Quantos anos você tem dito que entregou a sua vida para Cristo? Quantos anos você está lendo a palavra, mas permanece ferido? Porque todos correm para vencer, para prosperar, para ser reconhecido, mas muitos estão feridos, amargurados, inseguros e carentes de validação. Então, gente ferida não governa, gente ferida transfere dor. Não governa. Já viu que gente ferida, se deu alguma coisinha errada, ela já sobe o tom da conversa? Você já viu que pessoa ferida, ela não espera o outro passar, mas ela já quer passar à frente? Já viu que pessoa ferida no trânsito, se alguém dá uma buzinada, uma fechada, ele também ou ela também dá aquela buzinada, dá aquela pisada, assim, aquela acelerada para passar na frente? Nós estamos dentro da igreja cheia de pessoas feridas, cheias de pessoas vivendo a mentira. E quem é o pai da mentira? Pessoas andando em círculos, dando voltas. Você vai querer continuar dessa forma? Você vai querer continuar sendo enganado? Sendo enganado por Satanás, sendo enganado por seu chefe, sendo enganado dentro de casa, você se enganando? Porque você, quando não faz o que deve ser feito, você está se enganando. Você sabe o que precisa ser feito. Então José foi traído pelos irmãos, mas ele não deixou a traição virar identidade. Se você não cura o seu coração no poço, você se perde no palácio. Eu joguei nas categorias de base do Goiás. Eu saio do interior, chego a Goiânia ferido, machucado. Tamanho era a dor, um menino de 12, 13 anos, que eu odiava a minha cidade. Eu dizia que a minha cidade, que o meu sucesso dentro do futebol, aquela cidade não seria reconhecida através da minha vida. Mas Deus me passou pelo poço. Eu precisei cair no poço, ser jogado no poço, para me aprender algumas coisas. Sabe, pessoas que prosperam e se tornam arrogantes, pessoas que crescem e esmagam os outros, pessoas que lideram, mas não amam. O poço para José não foi castigo, o poço foi proteção. Porque antes de você ser promovido, Deus quer te curar. Antes de você subir de nível, Deus quer te curar. E nessa noite, você tem o tratamento dos céus. Você só não começa esse tratamento se você não quiser. Porque poço não é destruição.
poço é proteção. O poço era escuro, o poço era solitário, o poço era injusto, mas o poço protegeu José. Talvez o Pedro, Tiago, a Joana, a Maria, não sei quem está aqui, mas talvez para você o atual poço pode estar te livrando da soberba. Talvez o poço, ele está te livrando de um ambiente errado. Porque essa corrida que alguns têm buscado, que por trás dessa corrida se chama dinheiro, recurso financeiro, e ele está aceitando entrar em qualquer ambiente, ele está aceitando assinar qualquer aliança, fazer aliança com qualquer um. E o poço fez silenciar vozes que não entenderiam o seu sonho. Às vezes você tem contado o seu sonho para pessoas que não deveria ouvir. Porque a pessoa, quando escuta o seu sonho, ao invés de dar vida para esse sonho, ele tenta matar o sonho que Deus colocou no teu coração. Então o poço não te destrói, ele te esvazia do que não pode subir com você. A última coisa que eu entendi, como a pastora Marialda está aqui, ela sabe muito bem que nós amamos aquela geografia, que nós amamos Arinos, mas nós também, eu e ela, como muitos, como todos vocês aqui, que ouvem, escutam a voz de Deus, que tem a sensibilidade, que tem o discernimento, que anda na direção de Deus, sabe que quando Deus fala, filho, vai, ele fala, vai e não olha mais para trás. Eu tentei com o ministério lá, não fluiu. Eu dei a minha vida. Último agora, recentemente, eu ia para ministrar a ceia. Eles não quiseram. Eu chorei. Eu pedi. Eu quase implorei. Não quiseram. O meu negócio lá, um outro estúdio que eu tenho lá na cidade, todas as mentorias que eu participei, pastora Keila, as pessoas falam assim, fecha aquilo lá, não está dando lucro. Vende. O treinador seu, ele compra, ele seja sócio. Mas ele não pode, ele não consegue, ele não tem condições. Mas eu tenho uma aliança com ele. Eu falei para ele, eu não fecho isso aqui. Isso aqui vai ser através disso aqui. Olha o desejo meu natural, que através disso aqui você possa construir a sua família, comprar a sua casa, o carro dos seus sonhos. Vai, tá aí, cuida, faça decolar. E eu não fechei, porque eu não recebo R$1 de lá. Mas parece que Deus fala, é para frente. É para frente. Eu vou agora, final do ano, e ele fala para mim, eu não quero mais. Eu não quero cuidar disso aqui. Não quero. E eu não tenho ninguém para colocar lá. Porque eu deixei um legado naquela cidade. Eu fiz a diferença naquela cidade. Sabe como? Sendo um homem de verdade, sendo um crente de verdade, cuidando dos filhos de muitos pais que estavam com o casamento destruído, longe da presença de Deus. Levei muitos jovens a Cristo, muitos se converteram, muitos hoje estão levando a palavra de Deus, muitos estão em várias igrejas lá, alguns já são advogados, outros estão montaram uma escolinha. Eu deixei um legado lá, mas Deus está tirando as coisas. Olha só, meu coração eu amo lá, mas eu decidi não fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E aí o que eu quero te dizer, eu estou quase finalizando. Como o poço não te destrói, ele te protege, eu quero te dizer que na primeira pressão que vier, não desista. Na primeira dor que aparecer, não culpa Deus. Na primeira injustiça que fizerem com você, não pense em morrer. Porque há esperança. Porque quem não suporta o silêncio do poço, não sustenta o barulho do palácio. Eu já caí em si, reclamando dentro de casa.
E eu lembrei que a minha casa era uma mala nos alojamentos, eu vivia de quarto em quarto, de alojamento em alojamento, e eu desejava uma casa grande, cheia de filhos. Aí o Araújo chega em casa cansado, aí criança bagunça para cá, joga para lá, pula aqui, dá salto mortal, vem aqui. Eu já caí nesse laço e nessa cilada. Mas eu decidi nunca mais declarar maldição, reclamar da minha casa, reclamar dos meus filhos, reclamar que seja daquela bagunça. Eu tenho uma família, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho uma esposa, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho oportunidade, eu crio as oportunidades, eu tenho um dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor. Nós temos que agradecer. Se você olhar meu Instagram todos os dias, eu faço assim hoje: obrigado Deus, obrigado Jesus. Aí uns curiosos vêm perguntar: mas obrigado por quê? Você não precisa saber. Não precisa. Então a prisão formou o caráter que o palácio exigia. Eu sei aonde eu vou sentar, viu, igreja? Eu sei os contratos que eu irei assinar. Eu sei os lugares que eu serei usado por Deus para ministrar a palavra. Mas precisamos ser forjados, o nosso caráter aperfeiçoado. Porque para onde Deus está levando, ei, meu irmão, você não pode chegar lá do jeito que você está. Não pode. Porque na prisão José não tinha promessa visível. Ele não tinha reconhecimento. Ele não tinha recompensa, mas uma coisa ele tinha: fidelidade. Mas outra coisa ele tinha: a excelência. Mas outra coisa ele tinha: um espírito ensinável. Porque Deus testa o caráter no anonimato, antes de revelar o seu nome em público. Em público. É no secreto. É no secreto. Pare de se revoltar. Pare de se tornar uma pessoa amarga. Pare de querer abandonar Deus, voltar para Deus. Hoje eu não vou, hoje eu quero, hoje eu não quero. Seja uma mulher de verdade. Seja um homem de verdade. Se posiciona. Posicionamento e decisão. Essas duas palavras têm que carregar dentro do seu coração. Mas sabe o que ele decidiu? E você vai decidir hoje? Servir, ajudar e interpretar sonhos de outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando você interpreta sonhos de outros, mesmo quando o seu parece morto, Deus, Ele ressuscita os seus sonhos. Quem cuida dos sonhos dos outros, Deus ressuscita o seu. Enquanto você gera vida, ou seja, dá vida aos sonhos de outros, Deus está ressuscitando os seus sonhos que estavam apagados, os seus sonhos que estavam adormecidos, os seus sonhos que estavam arquivados. Deus está fazendo, Deus está mexendo, Deus está fazendo neste ano da vitória das causas impossíveis. Então o governo de José não foi sobre poder, mas foi sobre solucionar um problema daquela época. E a diferença dele para nós, ele não pediu cargo, José ofereceu solução. Eu estava falando ontem com esse pai que gasta 4.000 e tanto. Eu falei para ele que 2022 foi um ano desafiador para mim. Eu chego em Goiânia como um bebê, uma criança que literalmente depende dos braços do pai. Eu ficava com medo de andar nas ruas. Eu coloco meu filho ali no Santo Hilário, na escola Virgínia, e ali eu queria ficar no portão. Eu via aquele tanto de menino, eu deixava lá, eu queria ficar lá no portão, atrás do muro. Olha só
Um homem que jogou em 26 clubes, morou fora do Brasil, rodou os 4 cantos do Brasil. Eu estava com medo. Alguém fizesse mal para o Davi Luca, roubasse ele. Eu andei quantas vezes naquele bairro, nas academias, pedindo uma oportunidade. Quantas vezes eu andei naquele bairro desesperado. E eu falei com esse pai ontem. Eu falei para ele, eu nunca fui na casa do apóstolo para pedir R$1. Eu nunca liguei para um irmão aqui pedindo para me passar um Pix. Eu nunca incomodei ninguém, sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso pedir é para Deus. Mas quando eu peço para Deus, Deus fala assim, cria vergonha nessa cara e age. Age, cria oportunidades. Vai lavar um carro, vai capinar um lote, vai. Para de se vitimizar, para de ficar chorando. E aí as pessoas veem, né? Parece que agora nós estamos até mais bonitos, né, Marilise? Aí fala assim, eita glória, olha lá, que belezura. Mas não sabe o poço que nós passamos. E vocês não têm nem noção do que Deus vai fazer a partir do meio do ano. Eu estou falando na minha vida, não sei da sua. Não sei o que você está fazendo, mas eu sei que a Europa me espera, eu sei que transações milionárias irão acontecer. Ah, pastor, o senhor vai parar de pregar? Aí que eu vou pregar. Ah, pastor, o senhor vai fechar a TF? Aí que eu vou investir. Ah, pastor, o senhor... Não, vai potencializar aquilo que eu já faço hoje. Então ele governou para salvar vidas, ele governou para preservar gerações, ele governou para alimentar até mesmo quem o feriu. A autoridade verdadeira nasce no amor e não na ambição, no ódio. Ele diz lá em Gênesis 50:20, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. E eu fecho. Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração, coragem para suportar a pressão do processo. Coragem para suportar a pressão do processo. Suportou José a rejeição. Suportou José a injustiça. Suportou José o silêncio. Suportou José a espera. Coragem não é sinônimo que não haverá dor, que você não vai sentir dor. Mas coragem é não desistir apesar da dor. Coragem é você não desistir apesar da dor. Então hoje, eu quero te dizer que se havia pessoas aqui nessa noite que pensava quando estava no poço, ou se ainda está no poço, pensou em suicídio. Pessoas que na prisão pensam que Deus abandonou. Pessoas que confundem o processo com rejeição divina. Hoje Deus quer te levantar. E você se levanta. Pode se levantar fisicamente, se coloque sobre os seus pés. Você não pode ser mais morno, igreja. Você não pode ser sonolento. Você não pode andar dando círculos, andar em voltas, dando voltas. Hoje Deus, eu quero te falar de uma forma bem verdadeira. Ele não busca somente pessoas prósperas, pessoas influentes, pessoas relevantes, mas Deus quer levantar nessa noite pessoas curadas, pessoas alinhadas, pessoas que amam, pessoas que sabem sofrer sem perder a sua essência. Você hoje vai suportar a pressão do seu casamento, a pressão da sua empresa, a pressão, eu não sei, tem atletas aqui que talvez pensou que a sua oportunidade não iria chegar. Eu quero te dizer que você não está atrasado, você está sendo preparado. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Não foi uma ministração, Senhor, uma palavra de copiar e colar.
Não foi uma ministração, uma palavra, ó Pai, a qual o meu coração está gritando o que eu estou passando no meu dia a dia. Não. A palavra foi direcionada, porque Deus sonda o coração. Deus sabia ao acordar que Ele te traria aqui nessa noite. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu você nessa noite para estar aqui. Eu quero te dizer, o processo que você vem enfrentando, ele não é rejeição, ele é preparação. Pare de pensar que a corrida é para quem corre rápido, mas a corrida da vida é para aqueles que correm de forma inteira, ou seja, íntegra, reta, verdadeira, diante dos olhos do Senhor. E em 1 Coríntios 9, 27 diz: e esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. E eu quero te convidar, se você nessa noite quer ser curado das emoções, se você nessa noite quer ser liberto do grau comparativo, ou se você nessa noite quer um espírito de coragem e ter clareza do seu destino, vem correndo aqui à frente. Vem correndo aqui à frente que eu vou orar por você.